Timóteo capítulo 3, no versículo 16 e o 17. Depois nós vamos para Provérbios 29:1. Eu gostaria que você desse bastante atenção à palavra de Deus. Amém? Nada muda na sua vida, querido, enquanto você não entende a forma que Deus colocou na palavra dele para que nós façamos, para ter o resultado do que Deus diz que nós temos direito. Amém? Não existe nada místico. Com Deus as coisas são claras. Tudo que Ele colocou na palavra dele, quando praticado, traz um resultado. Amém, pessoal? A Bíblia Sagrada é um livro de princípios espirituais. Se você praticar, o resultado virá. Por que eu digo isso? Porque é muito claro e nós estamos tendo uma enxurrada, você tem visto eu falar isso quase todos os dias, e eu não vou parar de falar, a menos que o Espírito Santo me convença. Nós estamos vendo uma enxurrada de mensagens, de palavras encaminhadas via redes sociais, que não tem fundamento e traz um mal para a sociedade, para um mal para o povo de Deus, para aquele que é que nem um passarinho que fica com a boquinha aberta, esperando a mãe jogar comidinha lá. Eles estão tudo sendo envenenados com esse pensamento, de que basta você fazer alguma coisa mística que a sua vida vai mudar. Vou repetir o que eu digo todos os dias, se for de forma mística, não precisa de Bíblia. Para que um livro com tantos princípios, se eu não tenho que vivê-lo? Basta apenas eu fazer uma oração, basta apenas eu fazer uma novena, basta apenas eu fazer qualquer coisa que esse povo inventa, que a minha vida muda, então anula a Bíblia. Mas Deus deixou a sua palavra para ser lida, entendida e praticada. Amém? Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Veja só, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, palavra de Deus é a revelação, o entendimento. Pedireis o que quiser e será feito. Vou começar aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e no versículo 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir e para corrigir, para instruir em justiça. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí diz o 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, está muito claro o que Deus está falando aqui. Amém? Amém, pessoal? Olha para o apóstolo. Está muito claro o que Deus está falando aqui. Toda a escritura, ela é inspirada. Agora, ela é inspirada por Deus para quê? Diz aqui: para ensinar. Amém, pessoal? A palavra redaguir, ela quer dizer também repreender, corrigir e para instruir em justiça. E aí diz: para que o homem de Deus seja perfeito. Então, se eu quero a perfeição, eu tenho que receber a palavra de Deus. E às vezes ela vai vir para me ensinar, às vezes ela vai vir para me repreender, às vezes ela vai vir para me instruir. Agora preste atenção, não basta apenas a palavra ter esse poder, não basta apenas a palavra ser de Deus para nós, não basta apenas a palavra ter essa finalidade. O ouvinte, ele tem que ser receptivo a essa palavra. A palavra de Deus também diz em uma outra passagem que nós devemos receber, preste atenção, não é a mística que te abençoa, é o entendimento. Se você fica viajando na maionese na hora da palavra, você não recebe entendimento.
Amém, pessoal? Por isso que a igreja que tem compromisso com a palavra tem que ser uma igreja que o povo fica focado. Não é entretenimento. Entretenimento você fica viajando, bagunçando. O que importa é você sentir arrepio, emoção, chorar, você ficar emocionado. Estão me entendendo? E é por isso que final de ano as igrejas agora estão tirando férias. Por que tira férias? Porque o ano inteiro de entretenimento, final de ano é muito entretenimento, não tem como concorrer com os entretenimentos do mundo, se fecha e sai de férias. Isso é o cúmulo do absurdo. Então, entenda, nós temos que entender a palavra de Deus. Amém? Estão compreendendo, sim ou não? Então, vamos voltar aqui. A palavra de Deus, ela tem essa finalidade. Ela é inspirada por Deus. Deus inspirou o homem a escrevê-la. E ela tem algumas finalidades: de me ensinar, de me corrigir, de me repreender. Estão me compreendendo? Direcionar a minha vida. Agora, há uma outra passagem que também diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Preste atenção nisso. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Então, a palavra tem toda essa finalidade. É importante, mas o ouvinte também é importante. Porque o ouvinte, ele pode não receber a palavra. Quantos, ao ouvir a palavra, ele não recebe com mansidão, ele recebe com combate e oposição. Então, nós temos que, pelo menos, usar um pouquinho da nossa inteligência, que todos nós nascemos com ela, e fazer o seguinte raciocínio: eu vou ouvir a palavra sem rejeição. Ao término dela, eu então tenho embasamento para poder analisar ela friamente, com humildade, e olhar para mim e ver se em alguma parte da minha vida eu preciso daquela palavra. Então eu tenho que ser receptivo, eu tenho que ser humilde. Se eu não for receptivo, eu não recebo a palavra. Se eu não for humilde, eu não reconheço que preciso dela. Amém, pessoal? Então não adianta a palavra ser inspirada por Deus para ensinar, para corrigir, para repreender, se eu não recebo. O professor pode ser excelente, se o aluno for um mau aluno, não resolve ter um excelente professor. Judas teve o melhor líder que alguém poderia ter na vida. Judas teve o melhor professor. Judas teve o melhor treinamento. Judas teve o melhor discipulador, mas não resolveu nada. Não adiantou ele ter Jesus como seu mestre, não adiantou ele ter Jesus como seu líder, não adiantou ele ter Jesus como seu pastor, não adiantou nada. Judas teve o melhor treinamento que um ser humano poderia ter, e mesmo assim não mudou de vida. Por quê? O que ensina é importante, o que ensina é valioso, mas o que recebe também tem que ser equivalente, tem que ser recíproco. Então, quando eu ouço a palavra, eu não posso ouvir como ouve o religioso, irmão, eu tenho que estar com o coração aberto. Amém? Amém. Nós temos que fazer esse exercício de humildade. Se eu ouvir a palavra com os meus pré-conceitos, eu já não vou receber a palavra. Muitas coisas que vocês ouvem na igreja, você tem um preconceito a respeito delas. Preconceito não é o que diz aí os políticos, não. A palavra preconceito diz, pré-conceito. Você tem um conceito antecipado sobre aquele assunto. Entende, pessoal? Então, você pode ter um conceito sobre a família, você já tem um conceito sobre isso. Você pode ter um conceito sobre o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser marido, o que é ser esposa.
Nós temos um conceito, pré-conceito, temos um conceito antecipado a respeito disso, que aprendemos com a vida, aprendemos com a família, aprendemos com a cultura, aprendemos com muitas coisas, com os professores na escola, aprendemos com os amigos que temos. Então tudo aquilo é formado de um monte de relacionamento que temos. A gente vai apanhando um pouco aqui, apanhando um pouco lá e forma quem nós somos. Então nós temos já um conceito antecipado sobre os diversos assuntos. Só que a Bíblia não é uma ideia, a Bíblia não é uma opinião, a Bíblia é a verdade. Então todos nós chegamos na igreja com os nossos pré-conceitos. Quando ouvimos a verdade, nós temos que ser bom ouvinte e humilde, para tirar, se for preciso, os nossos conceitos antecipados a respeito dos assuntos da vida e trocar pela verdade de Deus. Sabe como chama esse processo? Processo de santificação, processo de transformação. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque só assim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não adianta você querer receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se o conceito que você tem a respeito dos assuntos da vida não está em linha com a vontade de Deus. Se não está em linha, você tem que ser um bom ouvinte, um ouvinte humilde, e trocar os seus conceitos pela verdade. Aí a tua vida muda. O que é ser um esposo? O que é ser uma esposa? Esses dias, eu já contei isso aqui, mas esses tempos uma irmã me falou assim, com um problema no casamento, e ela me disse assim, mas o meu marido não é uma criança, é um marmanjão, já é um homem velho. Falei, é um velho, mas ele ficou velho sendo filho. Agora que ele está começando a ser esposo, então ele tem poucos dias de aprendizado de esposo. E para ele acelerar esse processo, ele tem que pelo menos ser bom ouvinte, e olhar para a Bíblia e perguntar a Deus como é ser um esposo segundo a sua vontade. Aí ele acelera o processo. Mas enquanto ele quiser estar na relação do casamento, vivendo como filho da mãe dele, ele não vai viver abençoado. Porque ele vai olhar para a esposa e achar que é a mãe dele. Ou a esposa vai olhar para o esposo e achar que é o pai dela. E aí entram os problemas. Só que nós não precisamos passar por isso. Por que não precisamos? Porque nós temos a verdade. Por que a verdade às vezes não funciona para nós? Porque quando nós ouvimos a verdade, nós já temos um conceito a respeito daquele assunto, e ao ouvir a verdade, combatemos a verdade ao invés de receber com mansidão. Quando eu combato a verdade, não é bem assim, eu não penso desse jeito, eu não acredito assim, eu estou relativizando a verdade. A verdade não é relativa, ela é exata. 2 mais 2 não é relativo, o resultado é o mesmo. Se eu fizer, se você fizer, se o japonês fizer, se o italiano fizer, se o americano fizer, o resultado é o mesmo. A palavra de Deus, se qualquer ser humano praticar, independente da sua cultura, o resultado é o mesmo. Consegue compreender? Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas às vezes nós não olhamos para a Bíblia como está aqui. Vamos de novo para 2 Timóteo. 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Eu mudei a versão, tá? Mas pode deixar essa aí mesmo. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora, aí diz, para que o homem de Deus seja perfeito. Quer ser perfeito? Ouça a palavra de Deus e pergunte para você mesmo, aqui, o que essa palavra faz na minha vida? Está me ensinando, porque eu não sabia disso. E essa palavra, o que ela faz na minha vida? Está me repreendendo, porque eu já sabia, mas eu estou sendo teimoso. O que essa palavra faz na minha vida? Está me corrigindo, porque apesar de eu estar fazendo o que eu ouvi, mas não está exato, eu estou dando alguns deslizes. Então a palavra está me corrigindo.
Se eu não faço esse exercício, eu sou um péssimo aluno, eu sou um péssimo discípulo, eu sou um péssimo ouvinte. Mas por que às vezes a pessoa é um péssimo aluno, um péssimo ouvinte, um péssimo discípulo? Porque ela quer ser? Não. Porque ela vem para a igreja com o conceito de que basta ela dobrar o joelho e orar, a vida dela muda. Aprendeu no catolicismo, aprendeu com os evangélicos e ela tem essa cabeça. Então ela fala, eu vou fazer uma oração, a minha vida vai mudar. Eu vou repetir, meu irmão, é uma coisa que é só usar a nossa inteligência. Se a oração resolvesse tudo, não precisava de Bíblia. Exclui a Bíblia, joga fora esse livro gigante e vamos só orar. Mas é óbvio que a oração não resolve tudo. Por quê? Porque existem coisas que é a minha ação, oração. Então tem coisa que eu oro e tem coisa que eu ajo, tem coisa que tem que ter ação. Se eu não tiver ação, eu não fiz oração. Conseguiu entender? Sim ou não? Então até o conceito de oração tem que ser alinhado com a Bíblia. A oração para o religioso é: pai, minha vida está uma desgraça, meu casamento está uma miséria, muda o meu casamento, mas chega em casa eu só brigo, eu não consigo voltar atrás, eu não consigo parar uma briga, eu brigo até quando não dá mais para brigar, porque eu gosto disso, eu acostumei assim, eu cresci nessa vida, eu aprendi assim, eu vou brigar porque eu vou mudar, mas eu estou orando. Bom, se eu estou orando biblicamente, o que eu tenho que fazer? Orar e agir. Deus, está difícil, a minha vontade é não parar de discutir, me ajuda. Aí é oração, porque eu estou pedindo para Deus me ajudar a agir corretamente. Isso é oração, o resto é religiosidade, o resto vocês aprendem nas igrejas evangélicas. Agora, a igreja que vive a graça é uma igreja que é alinhada com a palavra. Não tem como, meu irmão, é 1 mais 1 vai ser 2. Amém, pessoal? Está comigo ainda, sim ou não? Lembra que é só a introdução, não sei se eu vou continuar dando a mensagem, mas Deus está falando com a gente, amém? Provérbios 29, eu queria mostrar esses 2 versículos para entrar na mensagem, mas talvez Deus quer só aqui, não sei, vamos até quando Deus falar chega, amém, pessoal? Provérbios 29, posso pedir a ajuda de vocês? Então, para ajudar todo mundo a começar no tempo, 1, 2, 3, vamos lá. Então vamos lá. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Bom, nós ouvimos lá que a palavra de Deus nos repreende. Quando é repreensão? Quando Deus já falou comigo e eu insisto em não fazer aquilo. Não é verdade? Aí Deus está dizendo aqui que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. O que é cerviz? Cerviz, vamos resumir, é o pescoço. Então Deus está dizendo assim: o homem quando é repreendido e não abaixa a cabeça, ele vai ser quebrado de repente sem que haja cura. Deus está falando, mostrando, mas a pessoa insiste em não abaixar a cabeça, uma hora não vai ter mais jeito. Aí essa pessoa vai falar assim: mas por que Deus não abençoa? Deus vai falar para você: não, eu te repreendi várias vezes, mas você insistiu em fazer o errado, então agora não tem mais nada a ver com isso. Não é que Deus vai te quebrar, a própria teimosia faz você caminhar numa circunstância, te leva para uma circunstância que essa circunstância vai te quebrar. E depois não adianta, meu irmão, tem coisa que nós arrependemos na vida, Deus vai perdoar, mas tem coisa que nós arrependemos, apesar de Deus perdoar, nunca mais a gente consegue de volta. Tem coisa que não adianta chorar depois. Ah, Deus me perdoa, eu te perdoo, mas não tem como você mudar isso aí. Consegue compreender, meu irmão? Ah, mas Deus muda tudo. Não, irmão, tem coisa que Deus não muda. Por quê? Porque Deus não é irresponsável. Amém, gente?
Tem coisa que Deus não vai mudar, Ele não é irresponsável. Essa ideia de que Deus muda tudo e Ele passa por cima de tudo para fazer do meu gosto, é uma ideia humana de pessoas que são ditadoras, de pessoas que são manipuladoras, que tudo tem que ser do jeito dela, e ela passa por cima de tudo. Deus não passa por cima daquilo que Ele estabeleceu. Quer um exemplo? Se eu amanhã pego uma arma e mato Camilo, está repreendido em nome de Jesus, e me arrepender, Deus vai até me perdoar, mas o Camilo não vai ressuscitar. Eu vou ter que viver a minha vida pensando, eu tirei a vida de um homem e ele poderia estar aqui. Consegue compreender? Então não vai ter jeito. Então, apóstolo, mas eu fiz isso no passado. O que você fez antes foi feito, agora você está ouvindo a palavra. Agora você está sendo ensinado como agir. Então, haja corretamente. Amém, pessoal? Quantos estão aqui comigo? Digam glória a Deus. Você vive o casamento cheio de confusão, de destruição, aí Deus está falando e você não faz, vem o divórcio, aí lá na frente você vai se arrepender, não vai ter mais jeito às vezes, porque às vezes a outra pessoa olhou para trás e falou assim, não, agora eu sei o quanto eu sofri, agora eu sei o quanto isso era difícil, aí está em um outro relacionamento, não adianta mais chorar, Deus não vai mais agora destruir aquele para corrigir você que foi cabeçudo. Então tem coisa que não vai ter jeito. O que eu preciso saber é como agir na palavra. Então existem situações que eu me coloco, meu irmão, e Deus usa a palavra dele. Deus diz assim, olha, não acontece nada sem antes ser avisado. Tudo que nos acontece, Deus avisa antes. Ah, não avisou eu, você não soube ouvir. Você está tão agitado com as coisas da vida que você não ouve a Deus. E Deus não vai ficar te pegando para o braço, te chacoalhando, falando, me ouve. Deus está falando, você está correndo, está bom. Deus não tem sentimentalismo com Ele, meu irmão. Se você não dá atenção para Ele, Ele não vai ficar correndo atrás de você, porque Deus não é carente para ficar atrás da sua atenção. Amém? Deus não é carente para ficar atrás de você, me ouve, me ouve, me ouve, você tem que me ouvir, você tem que me dar atenção. Não, eu estou falando, você quer, não quer, é a sua decisão, eu respeito. Deus é justo. Então a palavra de Deus, ela vem para me corrigir. A palavra de Deus vem para me ensinar. A palavra de Deus vem para me repreender. Mas Deus está dizendo, o homem que muitas das vezes repreendido, endurece a cerviz, não abaixa a cabeça, não diz está certo, não diz amém, está certo, eu vou mudar, pai me ajuda, eu estou errado aqui, nunca ele está errado, sempre ele tem um mais, sempre ele tem um porquê, sempre ele tem uma desculpa. Deus está dizendo, uma hora dessa, você vai ser quebrado, sem que haja cura. Então qual é a sensatez? Qual é a sabedoria? Se Deus está me repreendendo, eu vou abaixar a cabeça. Sim, Senhor Deus, está difícil isso, mas eu reconheço que preciso mudar. Me ajuda. Amém? Vocês ainda me amam? Sim. Glória a Deus. Se nós não fizermos esse exercício, sabe o que nós vamos ser? O que está lá, abre a Bíblia lá agora, em Gênesis capítulo 12, Gênesis 3, o versículo é o 12 e o versículo 13. Gênesis 3, 12. Aliás, vamos ver o 11, do 11 em diante. Aqui, o Adão peca. A Eva peca, amém? A Eva comeu fruto e deu para o marido. Vocês vão olhar isso aqui, e eu gostaria que você olhasse isso aqui como um bom aluno. Ao ler isso aqui, veja se isso aqui não é um espelho que está refletindo quem você é. Veja se você não é assim. Se for, muda, hoje, não é amanhã, amém? Olha o que diz, versículo 11, o Adão pecou, ele se escondeu, Deus veio atrás dele,
Ele diz assim: e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Olha lá o Adão. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e... Meu irmão, o Adão, ele não faz aqui algo que a maioria do ser humano não faz. Sabe o que é? Assumir responsabilidade dos seus atos. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, quem mostrou para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? Ao invés dele dizer assim: Deus, eu comi, eu errei. Ele tentou jogar a culpa em quem? Na Eva. Meu irmão, nós temos que ter autorresponsabilidade. Ah, mas ela me influenciou. Mas em última instância a decisão foi sua. A Eva fez a minha cabeça, Deus. Mas você é o homem, rapaz. Você não é uma criança. Em última instância foi você que assumiu aquilo. Ah, mas me persuadiram. Mas em última instância você estava ali. Ah, eu fui enganado. É mesmo, meu irmão? Então Deus diz assim, ó: eu te livrarei do laço do passarinheiro. Então, se alguém te enganou, mesmo assim você é responsável. Por quê? Não ouviu a voz de Deus. Estão me entendendo, sim ou não? A mulher que o Senhor me deu. Estão me entendendo? Quem que o Adão está culpando aqui, irmão? Em última instância ele está culpando Deus. Se o Senhor não tivesse dado essa praga para mim, eu não tinha pecado. Está entendendo? Vamos continuar? Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu... O que a Eva fez? A mesma coisa que o Adão. Você já viu pessoas assim? Se não fosse você, eu não tinha feito isso. Se não fosse você, eu não tinha feito isso. Não, se não fosse você, eu não tinha feito isso. Se não fosse você, eu não tinha... Então, o problema aqui, meu irmão, é nós não assumirmos a responsabilidade, que ainda por influência, por engano ou por qualquer outra coisa, em última instância somos nós que agimos. Mas eu preciso, então, da sabedoria de Deus. Você tem um Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus na sua vida. Dependa dEle. Amém, pessoal? Então, olha só, a serpente me enganou. Eu sou inocente, Deus. Continuando. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldito será. Mas, e aí vai, a maldição vem para a serpente. O que é mais bonito aqui é que mesmo assim Deus não amaldiçoa Adão e Eva, não amaldiçoa o ser humano, amaldiçoa a terra. Ele amaldiçoa a serpente, que é o próprio diabo, não é o animalzinho, é o diabo aqui. E ele depois amaldiçoa a terra, diz: Adão, por causa de você a terra será maldita. E aí nós vemos tudo o que acontece. Consegue entender, gente? Estão comigo aqui? Meu irmão, quando Deus está falando conosco, nós temos que fazer esse exercício. Não adianta eu ouvir a palavra de Deus e não receber com mansidão. É isso que Deus está falando conosco aqui no começo. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? Ela vem para ensinar, para corrigir, para repreender, mas eu não recebo com mansidão. Eu recebo com o meu preconceito. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo desse jeito. Meu irmão, olha para a palavra e pega aquilo que lhe cabe. Se não cabe para você, Deus, obrigado. Se você está certo, Deus, obrigado. Me ajuda a continuar assim. Amém, pessoal? Faça como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: eu ouço tudo, leio tudo, retenho o que é bom, o que não é bom eu deixo de lado. É a sensatez, é a sabedoria, é um homem de excelência.
espírito de excelência, uma mulher de excelência. Eu ouço tudo, leio tudo. Aquilo que é bom eu pego, o que não é bom eu deixo de lado. Agora, para eu fazer essa análise do que é bom, o que eu preciso? De Deus me guiando. Consegue compreender, meu irmão? Vamos lá para Provérbios 19:3. Provérbios 19:3. A consequência da falta de autorresponsabilidade. Nós vimos aqui no Éden o jogo de culpa, que às vezes é a casa de muitas pessoas, aquele jogo de culpa. E agora vamos ver a consequência da falta de autorresponsabilidade. Provérbios 19:3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. O que é estultícia? É tolice. A tolice do homem. O homem tolo não tem autorresponsabilidade, ele sempre terceiriza. Por quê, meu irmão? Terceirizar, por que é tolice? Porque terceirizar a responsabilidade é nunca buscar correção, é nunca chegar numa solução. Aí sabe o que vai acontecer? Não vai chegar a solução, as coisas não vão mudar, e aí entra o diabo, que não precisa nem de muito esforço, para dizer assim: Deus não existe, não adianta fazer isso, é melhor você mudar de igreja, é melhor você fazer aquilo. Aí é uma vítima fácil. Sabe o que vai acontecer? Passam-se os anos, a pessoa fica perambulando, fica viajando, a vida não muda, e depois vem a culpa dela falar: fiz errado, era para mim estar lá. Tem coisa, meu irmão, que nem o arrependimento faz a gente recuperar, inclusive o tempo. O tempo que você perde por não ouvir a palavra de Deus, pode Deus te perdoar, mas esse tempo está perdido. E sabe o que é tempo? Vida. Tem gente que diz: tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Se eu tenho pouco tempo, eu tenho pouca vida. Estão me entendendo? Então é isso. O que nós temos que ter, meu irmão? Responsabilidade. Mas não depende de mim. Quando não depende de mim, pai, agora eu não tenho o que fazer, está na tua mão. Casamento é isso, não é verdade? Tem gente, às vezes eu atendo pessoas que dizem assim: eu fracassei no meu casamento. Por quê? Não teve jeito, meu marido foi embora, minha esposa foi embora. Eu falei: então você não fracassou, porque para você continuar casado, o outro precisa corresponder. Não tem como você ser responsável da ação do outro. Aí é outra história. Por quê? Porque para vencer no casamento, os dois precisam querer ir para o mesmo caminho. Se um não quer, meu irmão, você pode lutar, e você não vai chegar a resultado, porque o desejo do outro, a vontade do outro vai prevalecer, a não ser que ele se dobre e Deus fale com ele e ele lute pelo casamento. Então tem gente que não vence, mas tem gente que não deixam ele vencer. É diferente. Se você está lutando pelo seu relacionamento, continue firme. E eu vou chegar lá, se o seu marido lutar com você, se a sua esposa lutar com você, se Deus quebrar aquele coração, você chega lá. E se ele não quiser, se ela não quiser, você não vai ser derrotado, porque você foi até o fim. Não é esse o plano é lutar até a última consequência. Digam glória a Deus, digam amém, pessoal. Vamos ver aqui, para a gente encerrar e orarmos, o modelo bíblico de autorresponsabilidade. O filho pródigo. Olha o que é autorresponsabilidade. Ele saiu da casa do pai, foi viver longe da casa do pai, começou a sofrer, e aí quando ele cai em si, diga: cair em si. Amém? Quem cai em si tem autorresponsabilidade. Quem não cai, ele vive nesse jogo de culpa. Culpado é ele. O filho pródigo não ficou: meu pai era muito duro, por isso que eu saí de lá. Meu pai dava mais atenção para o meu irmão mais velho. Na casa do meu pai era muito controlador. Meu pai nunca falou eu te amo. Não, o filho pródigo, ele não ficou culpando o pai. O que ele diz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele puxou a responsabilidade para ele. Eu não vou esperar que meu pai agora venha aqui, eu tomei a decisão. Já viu pessoas assim? Ela toma a decisão, mas quer que o outro vá atrás. Ela toma a decisão de ficar emburrado, mas quer que o outro vá atrás. Enquanto o outro não vai atrás, ela não desemburra. Autorresponsabilidade. Não, eu causei isso, eu vou mudar. Levantar-me-ei
e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém, pessoal? Autorresponsabilidade, meu irmão. Agora, como que eu chego a esse nível? Se eu ouvir a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para me ensinar, para me corrigir, para me repreender, para me instruir. Se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se você vem à igreja, uma igreja que prega a palavra, aqui, ou uma igreja séria que zela pelo ensino bíblico, a palavra vai falar com você. Deus vai cutucar, vai pôr o dedo na ferida, está aqui o erro. E aí você tem que ser o bom ouvinte, porque o mau ouvinte fala: não concordo, nem vou mais na igreja. Esse é o péssimo ouvinte, não resolve. Não adianta. Jesus ensinou Judas, mas Judas não continuou com Jesus. Por quê? Andar com Jesus era receber o dedo na ferida direto. Jesus colocava o dedo na ferida, meu irmão. Como? Proposital? Não, só de falar a verdade já toca naquele que está errado. Não precisa provocar ele, você fala qualquer coisa. Estão me compreendendo? É por isso que o apóstolo, você nunca vai ver o apóstolo antes quando você chega na igreja. Já perceberam? Você chega aqui e você não me vê. Por quê? Por que você não me vê? Porque eu não quero que você venha falar comigo e depois eu vou subir no altar, você vai falar assim: ah, pregou isso porque eu falei para ele. Então não tem como. Quando eu não dou ouvido à palavra, eu sempre digo: alguém contou para ele. Quem será que falou para ele? A pessoa não ouve a Deus, não acredita que ninguém mais ouve, só ele. Mas nem ele ouve. Estão me entendendo, pessoal? Quantas vezes, lembrei da Obreacida uma vez, a Obreacida falou: apóstolo do céu, ainda bem que a irmã viu que eu não entrei para o escritório. Falei: por quê? Tudo que a irmã falou comigo, o senhor subiu e falou, até os exemplos que eu dei para a irmã, o senhor deu. Ainda bem, porque se eu tivesse entrado ali, ela fala, foi lá contar para ele, e ele subiu aqui para pregar. A pessoa não crê no Espírito Santo. A pessoa não crê na revelação do Espírito. Ela sempre: quem será que contou? Por isso eu não fico aqui antes. Então não tem como você chegar e contar algo para mim. Por quê? Porque eu preparei a mensagem. Eu não sei quem vai chegar. Tem alguns que sempre é fiel nos cultos, mas nem todo mundo é fiel nos cultos. Eu não sei. Às vezes a pessoa falta, quando ela vem, daquele dia, pregou porque eu vim. É a última bolachinha do pacotinho. A pessoa é uma estrela, irmão. Ela levanta e fala assim: eu vou brilhar hoje, todo mundo vai olhar para mim, tudo vai virar em torno de mim. Até o pastor olha para mim e prega para mim. Ó, é uma autoestima fora do comum, não é verdade? É uma autoestima, a pessoa dessa, meu irmão, ela nem anda, ela flutua de tão cheia que ela é. O mundo gira em torno dela. Não, meu irmão, ouça a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te ama. É Deus que te ama. É Deus que quer te levar ao caminho. É Deus que quer que você seja abençoado. E para ser abençoado, precisa, meu irmão, fazer a receita do bolo. Não adianta. Você quer comer o bolo, mas não segue a receita do bolo, não vai comer, meu irmão. Estão me compreendendo, sim ou não? Deus te dá o remédio, mas você não toma, não vai ficar curado. Então tem que ouvir a palavra. Amém? Uma indireta para mim. Nossa, o centro das atenções do mundo. O mundo gira em torno dela. Não, não. É o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo te instruindo, te ensinando, te corrigindo. Basta agora receber com mansidão. Para terminar, 1 João 1, 9. 1 João 1, 9. Olha o que diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que esse versículo mostra? Autorresponsabilidade. Aqui não está falando do pecado que Cristo levou, está falando dos nossos erros, das nossas culpas, das atitudes erradas que tomamos. Então Deus está dizendo aqui, meu irmão, que eu preciso olhar para os meus próprios erros primeiro, é o primeiro passo. Porque quando eu olho para os meus próprios erros, eu experimento da transformação que a graça pode me dar.
Se eu olhar para aquilo que eu faço de errado, chegar diante de Deus, Deus, eu estou errando aqui. O Senhor manda eu ter paciência, mas eu sou uma pessoa sem paciência. O Senhor manda eu não irar, mas eu estou irando. Aliás, o Senhor diz, ireis e não pequeis. Toda vez que eu ir, eu peco. O Senhor diz que eu tenho que amar, mas eu odeio. O Senhor diz que eu tenho que perdoar, não perdoo. Está me entendendo? Então, quando você, meu irmão, faz a confissão dos seus próprios erros, Deus, o Senhor fala tanto para eu fazer isso, eu não faço, você vai experimentar da graça transformadora. Então, meu irmão, mensagem de hoje, Deus está falando, não adianta você ser exposto à palavra e não reagir a essa verdade. Levanta a mão para o céu assim, diga assim comigo, meu Deus, eu entendi que eu preciso reagir à altura da verdade que eu recebo, senão ela não terá efeito na minha vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Se põe de pé novamente em nome do Senhor Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Deus falou com você, querido. Deus falou comigo. Neste momento, querido, confesse o seu pecado, o seu erro a Jesus. Diga, Deus, eu sei que eu tenho que fazer assim, mas não tenho feito. E toda vez que eu venho à igreja, o Senhor usa o apóstolo para falar comigo. A tua palavra me confronta. Eu chego até a ficar incomodado às vezes. Às vezes até a minha cara queima, porque eu sei que está falando comigo. Mas Deus, eu preciso receber isso. Eu preciso receber essa palavra. E eu preciso reagir a ela. Me dê sabedoria para reagir a essa palavra. Me dê sabedoria para reagir à altura da sua palavra. Eu quero, meu Deus, que essa palavra tenha efeito na minha vida. Eu quero que a sua palavra transforme a minha vida. Fale com o seu Deus agora. Fala, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo me ajude em minhas fraquezas. Que o teu Espírito Santo venha me ajudar. A tua palavra diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu preciso desse poder, Pai.